E esse é o cenário da Bolsa de Valores no dia de hoje, dia 11 de abril de 2024. As ações dos bancos tudo caindo e em particular Santander embalando uma nova queda depois da queda de mais de 3% no dia de ontem, 10 de abril. Desde o seu último topo até o momento é uma queda de mais de 15%. Se a gente pegar o histórico de SAMB3 aqui, por exemplo, histórico aqui de 5 anos, ela já chegou a ser cotada a quase R$ 29,00 e agora nessas cotações de R$ 12,80. Isso é uma queda de mais de 50%. E aconteceu exatamente porque o lucro caiu, pessoal. Em 2019, o lucro estava na faixa de 14 bilhões de reais. Aí em 2020 foi para essa faixa de 13 bilhões de reais. Em 2021, o que aconteceu? Recorde de lucro, 16 bilhões de reais. Em 2022 já caiu para 12,9 e em 2023 afundou para 9,3 bilhões de reais de lucro. Então é isso, pessoal. Cotação segue lucro. Se o lucro despenca, a cotação vai junto. Vamos passar aqui pela nossa planilha de preço teto, fazer algumas simulações mudando esse lucro projetado e esse payout aqui e vendo como é que fica o nosso preço teto para diferentes cenários. Vamos pegar algumas informações desse relatório da Genial Investimentos que saiu no dia de ontem, 10 de abril, e também do histórico recente de dividendos do Santander. Claro que eu não vou deixar de passar as informações desse aviso aos acionistas que declarou aqui mais um juro sobre capital próprio. E eu me chamo Pedro, pessoal, sou criador do canal Dividendo Complementar. Se você gosta e investe em ações pagadoras de dividendos, você está no canal certo. A gente também tem aqui a planilha de preço teto gratuita disponível na página inicial do canal. Então já deixa a sua inscrição e vamos para o vídeo. Vamos passar aqui logo por esse aviso aos acionistas que sai no dia de ontem, 10 de abril de 2024, o novo provento juros sobre capital próprio no valor de 1 bilhão e 500 milhões de reais bruto, tirando os 15%, vai ficar ali 1 bilhão 275 milhões de reais. Se a gente pegar o valor por ação, SAMB3, né, ações ordinárias, que é o que a gente está dando foco nesse vídeo, vai ficar ali um valor líquido de 16 centavos por ação. Logo mais eu vou falar por que eu estou considerando a SAMB3 e não as units ou a SAMB4. Para ter direito a esses proventos, você tem que dormir com as ações do dia 19 para o dia 20 de abril, ou seja, dia 19 é a data com, data X é dia 22 de abril, então possivelmente dia 19 é uma sexta-feira. A gente vê que os juros sobre capital próprio aprovados serão pagos a partir do dia 15 de maio, possivelmente dia 15 vai ser a própria data de pagamento. A gente vê que no histórico recente do banco ele tem pagado 1 bilhão e 500 milhões de reais por trimestre, veja que isso aqui foram os 4 trimestres de 2023. No terceiro tri, ele pagou apenas 1,1 de JCP, mas se a gente for ver aqui na outra tabela, complementou com 380 milhões de reais de dividendo, ou seja, juntando os dois, ficou ali 1,5 bilhão de reais aqui também no terceiro tri. Então, basicamente, se o Banco Santander continuar com essa política que parece que vai ser, porque já colocou ali 1,5 bilhão de reais nesse primeiro trimestre de 2024, possivelmente o banco pode pagar aí novamente 6 bilhões de reais no ano. Se a gente vier aqui para esse relatório da Genial Investimentos, que é uma prévia do primeiro trimestre de 2024, veja que esse relatório saiu ontem também, dia 10 de abril, a gente vê que tanto o mercado quanto a Genial Investimentos estão esperando ali na faixa de 2,8 bilhões de reais, e se a gente pegar esse 1,5 e dividir por 2,8, vai dar ali 53% de payout no trimestre, ou seja, o banco está distribuindo em proventos 53% do seu lucro no trimestre. Lucro estimado, né, pessoal? Porque a gente não tem ainda o valor desse lucro do primeiro trimestre de 2024, que vai sair agora dia 30 de abril. Veja que a Genial Investimento espera que no primeiro trimestre de 2024 o Santander apresente um lucro líquido de 2,8 bilhões de reais, refletindo um crescimento de 27% em relação ao trimestre anterior e 31% em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar do bom desempenho do lucro, a Genial prevê que o ROI ainda permanecerá baixo, atingindo apenas 12,8%, aumento de 2,65 pontos percentuais trimestre a trimestre e 2,56 pontos percentuais ano a ano. Eles esperam que no ano de 2024 o Santander tenha uma recuperação gradual do lucro e, consequentemente, da rentabilidade, puxado por uma melhora na receita líquida de juros, principalmente a margem com o mercado, porque essa margem depende da Selic, que está caindo, então a margem com o mercado provavelmente vai aumentar. Na verdade, ela estava vindo negativa e vai ficar positiva, possivelmente, e provisões nominais estáveis. Estimamos um lucro de 13,3 bilhões de reais, um aumento de 36% comparando com o ano de 2023. E um ROI de 14,7%,
que já é uma melhora de 3,26 pontos percentuais quando comparado com o ano de 2023. No entanto, a recomendação da Genial Investimentos é de manter, não é de compra para as ações SAMB11, né? Aqui está falando de SAMB11, mas se reflete aí para SAMB3, SAMB4 também. Apesar do sinal de melhora, acreditamos que as ações Santander já estão devidamente precificadas, principalmente quando olhamos para os seus pares, negociando a 7,7 vezes preço sobre lucro estimado para 2024 e 1,1 vez preço sobre valor patrimonial estimado para 2024. E eu vou deixar esse relatório aqui na descrição desse vídeo para vocês olharem com mais calma, se for o caso. Mas vamos aqui para a nossa planilha de preço teto e vamos ver logo que temos 3 tickers de ações para o Banco Santander. E veja que o dividend yield estimado aqui para o ano de 2024 está na faixa de 5,52% para a SAMB11 e 5,56% para a SAMB3. SAMB4 apenas 5,46%. Veja que existe uma diferença no valor nominal do pagamento dividendo por ação de SAMB3 para SAMB4, mas quando a gente olha para o dividend yield estimado para o ano de 2024, a gente vê que o maior é das ações ordinárias SAMB3. É por isso que nós estamos fazendo esse vídeo com foco nessas ações aqui. Vale a pena mencionar que para grandes investidores a liquidez média diária de SAMB3 é baixa, R$1.400.000, não tem mercado de opções. E quando você compara com o SAMB11, você vai ver que a liquidez média diária fica na faixa de R$47 milhões. E o mercado de opções é interessante. Para quem não sabe, essas unidades de SAMB11 é a composição de uma ação ON com uma ação PN. E veja que nós estamos estimando um lucro muito mais conservador do que aquele que a gente acabou de ver aqui no relatório da Genial, 13,3 bilhões de reais. É claro que o nosso payout aqui está na faixa de 60%, mas a gente viu que referente ao primeiro TRI pode ficar ali na faixa de 53%. Mas se a gente considerar essas premissas que já estão em nossa planilha de preço teto e a gente exigir um yield de 6% aqui, o nosso preço teto para as ações SAMB3 fica na faixa de R$ 11,93. Atualmente elas estão cotadas ali a R$ 12,85, então a margem de segurança está negativa por 7%. Claro que se a gente atualizar esse lucro para 13,3 bilhões de reais aqui, o yield exigido continua no mesmo de 6%, nosso preço teto pula para a faixa de R$ 14,37. Isso dá uma margem de segurança de quase 12% aqui. O yield estimado para o ano de 2024 fica nessa faixa de 6,7%. Se a gente vir aqui para a prática de distribuição de proventos do banco, a gente vê que a política indica 50% de payout do lucro líquido anual. Se a gente atualizar isso em nossa planilha de preço teto, colocar aqui 50% de payout, veja que o preço teto cai novamente para essa faixa de R$ 11,98, quase R$ 12. Margem de segurança fica negativa em quase 7%. E se a gente considerar aqui mais uma simulação, que seria esse pagamento de 1,5 bilhão de reais por trimestre, o que daria 6 bilhões de reais no ano de 2024, novamente igualando o que foi feito em 2023, a gente ficaria com o seguinte cenário. Veja que o dividendo por ação ficaria na faixa de 65 centavos, isso para a SAMB3. Eu coloquei aqui a parte, pessoal, porque é uma conta um pouquinho complicada que você tem que mexer aqui na célula, mas daria um dividend yield estimado de apenas 5%. Se a gente exigir 6% de yield aqui, o preço teto fica em R$ 10,81, margem de segurança negativa por 16%. Então, se o banco continuar com essa política de pagar 1,5 bilhão todo trimestre, eu acredito que mesmo no cenário bancário existem melhores opções. Veja que o Banco do Brasil está com dividend yield estimado na faixa de 8,53%, o Bradescão de 5,5%, o que é melhor do que esses 5% aqui, do Santander, se continuar pagando apenas 1,5 bilhão de reais, apenas entre aspas, pessoal. E o próprio Itaú está pagando aqui 5,64%, estimado, considerando esse payout fraco de 40%, porque tem muita casa de análise que estima que ele pode pagar até próximo de 60%, como foi no ano de 2023, e veja que 60% para o Itaú é líquido de impostos, né? Como aqui o Banco Santander, que a gente pega 50%, mas vem aquele valor bruto todo, se tirar os 15% do imposto de renda, vai ficar um valor muito menor. E no meu caso aqui, para quem me acompanha, sabe que eu já tenho uma carteira de 53% ali no setor financeiro, então eu fico de olho aqui no setor de utilidade pública e materiais básicos, que é commodity, também tem aqui FESA 4, RANI 3, CEMIN, CPFE 3, são ações que eu estou de olho aqui, que estão com yield estimados muito melhores do que esses 5% do Santander.
A CPFE3 na faixa de 7%. Veja que a cotação subiu um pouco, né? Chegou a bater mais de R$36 aqui, agora está ali em 35. Estou ficando de olho para pegar abaixo dos R$35, como eu já peguei várias vezes. E a Semin 3 com esse yield estimado na faixa de 10%, mas aqui é commodity, né? Tem que ter estômago para aguentar essas oscilações das cotações e também o dividendo, que pode vir fraco se o minério despencar de vez, ou pode vir fortíssimo se o minério disparar mais uma vez, como foi no final do ano de 2023. Lembrando que nada que eu estou falando aqui é recomendação de investimento, estou fazendo uma análise própria aqui, um estudo pessoal. Sempre que eu faço esses estudos, eu penso na minha própria carteira de investimentos, que é completamente diferente da de qualquer um. Então você precisa analisar e ver o que melhor se encaixa no seu perfil, na sua carteira, no seu portfólio. Então é isso, pessoal. Recomendo que vocês assistam esse vídeo que eu estou deixando na tela final. Tem muita informação importante, pode ser relevante para vocês. Se gostaram do vídeo, já deixa aquele like. Um grande abraço e até o próximo.